Nós terminamos a semana passada aquela série sobre o livro de Judas, concluímos, entramos em dezembro. Muitos de vocês já estão aí de férias dos estudos, ou estão entrando em férias, né? Professores, alunos. E dezembro passa muito rápido. Então nós vamos começar hoje essa série nova, Surpreendidos pela Alegria. E eu quero convidar você para a gente ler aqui Lucas, capítulo 2. Se alguém quiser ler na Bíblia, a partir do versículo 8. Se alguém quiser ler na tela, está aí esse conforto para nós, né? Então eu vou ler. Havia pastores nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo, aqui observe bem, um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. Deles quem? Os pastores. E eles ficaram calminhos. Cadê aqui? Não, ficaram aterrorizados. Inevitavelmente, não é, gente? À noite, os pastores nos campos, aparece um anjo luminoso. Todos os personagens que tiveram algum contato com o divino de maneira assim transcendental, eles ficaram assim abalados. Então era muito comum esses relatos no Antigo Testamento. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo. Aliás, essa expressão não temam, já temos falado aqui algumas vezes, é uma expressão recorrente na Bíblia. Quantos não temas tem na Bíblia, gente? 365 vezes fala, não tenham medo, não temam. Parece que Deus queria mandar um recadinho para todo dia, não é? Não tenham medo. Seja forte e corajoso, não tenha medo. Porque a gente é fraco e medroso, a Bíblia fala, seja forte e corajoso. Estou lhes trazendo boas novas. Essa palavra boas novas significa evangelho. A palavra evangelho significa boas notícias. Boas novas. Aparece aqui um anjo evangelizando. Lhes trazendo boas novas, quer dizer, um evangelho de grande alegria, que são para os judeus, tá certo? Para os árabes, para os egípcios, para todo o povo. Aqui a gente vê a universalidade da salvação. Deus amou as pessoas do mundo inteiro e deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Hoje, foi naquele dia, hein? Inédito, olha. Na cidade de Davi. Qual é a cidade de Davi, gente? Belém. É que eu comecei a ler a partir do versículo 8, mas do 2, de 1 a 7, fala que José e Maria, ela grávida, barriguda, no 9º mês ou 8º mês, viajou de jumentinho até Belém. Quantos quilômetros você acha? De Nazaré até Belém. Porque o imperador romano baixou um decreto para um recenseamento e as famílias tinham que ir à sua cidade natal para poder fazer parte do censo. O governo estava preocupado, era com isso aqui, ó, para arrecadar. Todos os comentaristas que eu li falam que ele queria arrecadar mais imposto. Quantos quilômetros tinha de Nazaré até Belém? 130. Imagina você, naquela época, sem Uber. O Uber era jumentinho, né? E às vezes cansava de ir no jumentinho e ia a pé. O que uma pessoa não faz por amor a Deus? Ela estava consciente da sua missão e não mediu esforço dentro da missão que Deus... O contexto do nascimento de Jesus vai falar um contexto de muito sofrimento. Porque aí, nesse próprio movimento de uma mulher grávida, nos últimos dias, chegar numa cidade cansada, sol,
Uma viagem tremenda dessa, que deve ter passado aí no mínimo uns 2 dias para chegar. Né? Especialmente se você grávida. Vou chutar aí uns 3 dias para chegar. Dormindo de qualquer jeito aí no caminho. Chega na cidade, você quer um banho, você quer uma água fresquinha. E todo lugar, a cidade está lotada. Por que a cidade está lotada? Porque todo mundo veio também para a sua cidade de origem. Tá certo? A cidade estava cheia de gente. Não tinha mais lugar para eles. E acharam que lugar, gente? Estrebaria. Quando a gente vê o cenário do Natal, geralmente é um cenário bonito, né? Os animaizinhos sorrindo, a estrelinha, os magos, que misturaram essa questão de mago, que o mago veio bem depois, tá? Quando o bebê estava crescidinho, ela já estava numa casa. Aí que vieram os magros. Eu falei magros, porque eles vieram de tão longe que ficaram magrinhos até chegar. Eles vieram lá da Arábia, gente, ó, até chegar lá, imagina, de camelo. Mas vocês ficam rindo, me distraiu aqui, ó. Ó. Eu falei de Belém, né? Olha o sinal. Olha o sinal. Não sei se você fala assim, um sinal miraculoso. É um sinal básico. Encontrarão o bebê envolto em paninhos. Não tinha fralda descartável, né? E deitado, manjedoura, manjar. Manjar fala de comida. Manjedoura é onde o animal come, o manjar, a ração. Era um coxo, provavelmente de madeira ou de pedra, lugar onde o cavalo, o boi comia, ali a sua ração. O lugar era cheiroso, gente? Era? Não. Era um lugar com cheiro de esterco. Se você já foi na roça, sabe o que eu estou falando, que esse povo não vai mais na roça, não está conhecendo mais essas coisas. Mas olha a situação que Jesus nasceu. De repente, era só um anjo, né? Parece que o céu se alegra com o evento sensacional e junta céu e terra simultaneamente, porque agora tudo em Jesus é surreal. E tudo combina, porque se uma coisa é extremamente assim milagrosa, tudo que se diz respeito a ele tem que combinar. Tudo é espetacular. Uma grande multidão do exército celestial apareceu com esse anjo primeiro, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede graça, ou seu favor. A glória de Deus tem que estar acima de qualquer situação. Esse destaque aqui, olha, as primeiras palavras desse canto angelical, desse coral celeste, é glória a Deus nas alturas. A vinda de Jesus foi o que ele falou: eu vim glorificar o Pai. E a própria anúncio da chegada de Jesus já põe em relevo glória a Deus. É isso que a gente tem ensinado. Vivemos pela glória de Deus, impactar vidas e fazer discípulos de Jesus. Edson, você pensa num coral que eles apresentaram aí nessa semana no Vila Prel e no Hospital do Campo Limpo, uma mensagem cantada, linda mensagem de Natal. E vão ainda fazer isso aí nos próximos dias. Louvado seja Deus por esse grupo, né? Só que Deus deu essa responsabilidade para nós humanos. Os anjos não têm o privilégio que nós temos. Aqui foi algo inédito, porque foi o nascimento de Jesus. E os anjos anunciaram, mas os anjos, eles ficam sondando, os anjos bons, criados por Deus, eles ficam maravilhados de ver como é que Deus transforma um coração de uma pessoa rebelde a um adorador do Deus vivo e verdadeiro. Os anjos ficam assim fascinados,
fascinados, observando que isso que está acontecendo, esse movimento de Deus que está acontecendo no mundo. Aos quais ele concede o seu favor, aos quais se arrependem, pedem perdão e recebem Cristo como seu Senhor. Você já observa aqui que a salvação não é por mérito humano, não é por esforço da pessoa. A vida eterna Deus dá porque Ele concede esse favor, não é pelas obras, não é pelo esforço, não é pela religiosidade. Como é que Deus nos salva? Justificados pela fé, temos paz com Deus. Nós não éramos justos, mas por causa da justiça de Cristo, Ele acredita na nossa conta a justiça de Jesus. E cancela nossos pecados. Gente, fala sério, que notícia é essa, né? O tema do mês é surpreendidos pela alegria. O nosso mundo está tão triste, que você que já ouviu, que entendeu que a pessoa de Jesus, Ele veio para trazer uma alegria que nós não tínhamos antes. Continuando aqui, gente. Quando os anjos os deixaram e foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém. Tem uma tradução que fala assim: vamos agora. E vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Eu quero só dizer aqui nessas palavras introdutórias que o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, quem era Lucas? Ele era apóstolo? Não, ele não era um dos 12. Lucas era um médico. Como é que a gente sabe disso? Em Colossenses 4,14, Paulo fala assim: saúda-vos, Lucas, o médico amado. Hoje vimos um enfermeiro amado aqui de manhã. Lucas era um médico amado. E ainda bem, né, que o apóstolo Paulo tinha na equipe um médico, porque imagina aí, quando um momento de enfermidade, de doença, tinha alguém ali na equipe. E Lucas era uma pessoa assim muito minuciosa. O Evangelho de Lucas são 24 capítulos, é o mais longo. Muito minucioso Lucas. E o Evangelho de Lucas, ele faz questão de destacar que é o Evangelho dos perdidos. Sabe qual é o versículo-chave de Lucas? Quem lembra da escola dominical aí? O versículo-chave do livro de Lucas, guardem isso para vocês não esquecerem. Outro dia, se eu perguntar, vocês vão saber. O Filho do Homem veio buscar e salvar quem? Quem está perdido. O capítulo-chave de Lucas é o capítulo 15, que tem 3 coisas perdidas. A moeda perdida, que é a chamada dracma perdida. A ovelha perdida e o filho perdido. Que na verdade são 2, né? A gente pensa que era só um filho que estava perdido, mas o que saiu estava perdido e o que ficou dentro de casa estava perdido também. Porque não tinha transformação, não tinha gratidão no coração dele. E Lucas, para a gente ter uma ideia, que fala que como Jesus se aproximava, olha, Lucas 15:1, por exemplo, ele diz assim: cobradores de impostos e outros pecadores vinham ouvir Jesus ensinar. Os fariseus e mestres da lei o criticavam. Você já teve contato com pessoas assim que você fala assim, essa pessoa está toda mazelada, machucada na vida, frágil. Jesus era conhecido como amigo de pecadores. Será que a igreja é um lugar de santarrões? Eu li um livro que me impactou muito, chamado assim, Proibido a Entrada de Pessoas Perfeitas. Porque aqui, gente, todos nós somos doentes. Todos nós
E foi para esse tipo de pessoa que Jesus veio. Ele falou, eu não vim buscar os sãos, eu vim buscar os doentes. Então, o Evangelho de Lucas, ele destaca muito isso. E, dando sequência ao que nós estamos aprendendo aqui, algumas lições que saltam aos olhos. Primeiro, nós vamos chamar isso aqui para ficar didático para nós. Nós vamos chamar isso aqui de... vocês colocaram, os irmãos não colocaram um outro slide que eu mandei, mas eu vou dividir aqui, dos versículos 8 a 12, o recado. Só para a gente poder, para a gente se situar aqui agora, tá bom? De 8 a 12, o recado. Se vocês acharem esse PowerPoint, por favor, vocês coloquem, tá bom? Pessoal da mídia, se vocês acharem. O que eu falei? Do versículo 8 a 12, o recado. Qual foi o recado? Foi essa mensagem, eis que vos trago boas novas de grande alegria. Esse foi o recado. Agora, gente, para você pensar um pouquinho. Havia pastores nos campos. Os pastores, eles eram vistos como pessoas da classe baixa. Eles viviam nos bastidores. Eram anônimos. Pessoas camponesas. Pessoas simples. Se a gente pudesse fazer um contraste aqui, no capítulo 2 de Lucas, início do capítulo, e no capítulo 3 de Lucas, fala que César estava em Roma. Está comigo? César está em Roma. Tem um governador na Síria, chamado Quirino. Em Jerusalém tem Pôncio Pilatos. Dentro de Jerusalém tem um sumo sacerdote chamado Caifás, que na época tinha até 2 Anás, um era genro, o outro era sogro, Anás e Caifás. A nata da sociedade, da elite. E a palavra de Deus, o nascimento de Jesus, veio para pastores, nos campos da noite. Se a humanidade parecia que tinha luz em Roma, Jerusalém, Atenas e outros, Babilônia, parece que esses lugares estão em trevas, porque a luz chega. Tem um versículo em Mateus que fala, onde jazia uma escuridão, brilhou uma grande luz. Pastores eram pessoas comuns, pessoas improváveis. E a graça de Deus veio alcançar essas pessoas tão simples. Isso é impressionante para nós, porque Deus revela as suas grandezas às pessoas assim, simples. 1 Coríntios, capítulo 1, diz assim, Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo e as desprezadas e as que nada são para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. 1 Coríntios 1, 26 a 29. Esses homens estavam ali cansados da rotina, estavam ocupadas. Deus se aproxima daqueles que não têm voz. Jesus nasce num contexto de pobreza. Os pastores, pessoas simples, manjedoura. José e Maria, casal de poucos recursos materiais. Parece que Deus quer ensinar alguma coisa com a gente, nesse contexto assim tão rústico. Às vezes nós temos critérios humanos para avaliar as pessoas, e a graça de Deus chega aqui. Deus se revela a corações humildes e disponíveis. O casal que estava hoje de manhã, a Elisa grávida, o Fábio servindo lá no Amapá, e aquela alegria de poder serem usados por Deus para servi-lo. Então, gente,
Outra coisa, essa alegria aqui, esse recado, ele vai trazer uma repercussão, porque a notícia leva todo mundo a adorar essa grande multidão. Essa grande multidão não se conteve, e expressou ali esses belos hinos, essa bela música. Então correram para lá. Aqui já eu falei o recado, vamos chamar isso aqui, o recado, vamos chamar isso aqui agora, esqueci a palavra, a reação. Olha a reação. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Se a gente for pensar bem nesse ambiente aqui, Maria e José, tinha anestesia para nascer o bebê? Tinha asepsia, né? Uma higiene ali? Ali, gente, foi um momento assim desconfortável demais para uma grávida. Não é verdade? No lugar emprestado. Desconfortável. Como que pode o Rei do Universo, o Criador dos céus, das galáxias, dos planetas, das estrelas, esse ser tão belo, tão puro, que tomou a iniciativa para mergulhar na nossa cultura e se tornar um de nós, aprender o que é ser humano. Isaías 53 fala que ele é homem de dores, que sabe o que é padecer. Jesus nasceu num contexto de pobreza, de dor e de sofrimento. E Maria e José estão vivendo dentro da missão que Deus os chamou. Aí a gente fica pensando assim, puxa vida, às vezes nós reclamamos com qualquer coisa, não é? Parece um sacrifício ir à igreja. Parece um sacrifício esperar o horário do almoço, pegar uma fila. Aqui a gente está num ar-condicionado. Gostoso aqui, não está, gente? Você sabe que às vezes a gente se acomoda. E quando a gente se acomoda, o nosso contentamento vai caindo. E nós não percebemos. Nós não percebemos os favores de Deus nos cercando, nos abençoando. A gente começa a focar só em coisas negativas que não quisemos, que não temos. Então, meus irmãos, aqui já tem um ensinamento que a manjedoura é um símbolo de simplicidade no meio da sofisticação. Será que a gente fica tão preocupado com o Natal assim, tem que ter a melhor roupa? Tem que ter um banquete, tudo do bom e do melhor, porque senão não é Natal. Por quê? Porque eu tenho que estar num lugar bonito, para as pessoas verem que eu estou bem na fita, sabe? E a gente olha para a manjedoura aqui, simplicidade, e em nossa volta, tanta correria para sofisticação. Essa manjedoura, ela tem muito a nos ensinar. Tem muito a nos ensinar, porque Filipenses vai falar assim, no capítulo 2, ele vai falar assim, tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, ele não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo,
nasceu como ser humano, está falando da encarnação, nasceu como ser humano, quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. A encarnação de Jesus é algo assim que a gente não consegue compreender, como que esse ser todo-poderoso, criador de tudo, se deixou ser confinado, restringido, restrito a um corpo humano de bebê, dependente de uma mãe adolescente. Talvez a Maria tivesse 15, 16 anos, naquela época era comum casar até com 14 anos. Minha avó casou com 14, os mais antigos casavam novos. Dependendo, tendo que aprender a falar. Olha, por mais que a gente pensa os obstáculos que Jesus rompeu para chegar até nós. Tem um criador de história em quadrinhos chamado Maurício de Souza. Os personagens de Maurício de Souza, quem gosta de gibi, Cebolinha não sabe quem é Maurício de Souza, o personagem Cebolinha. Ele poderia dar informações para os outros personagens comentarem sobre Maurício de Souza. Mas o Cebolinha teria informações do criador, do autor, Maurício de Souza. O Antigo Testamento, Deus está mandando informações para nós. Quem ele é, seu caráter, sua santidade, seu amor, sua misericórdia. O livro de Salmos está falando o tempo todo disso. No Novo Testamento, se o Maurício, e já havia história de gibi, que ele entra dentro da história e ele se torna um personagem, sendo ele o criador. Aí sim o Cebolinha vai conhecer o seu criador, que é o Maurício de Souza. Foi mais ou menos isso, eu estou usando uma ilustração aqui, que Jesus fez. Ele entrou na nossa história como um de nós, porque seríamos incapazes de compreender quem é o nosso Criador. Então Jesus se revelou a nós, entrou na nossa história para mudar a nossa história, mudar o nosso destino. Então, queridos, dando sequência aqui, a reação, correram para lá. Será que a gente é obediente a gente corre para obedecer também, né? Os pastores estão nos ensinando aqui prontidão, disposição para obedecer. Correram, encontraram Maria e José e o bebê na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos que lhes fora dito. Eles se transformaram em testemunhas. Nós também somos transformados em testemunhas de uma revelação que Deus nos deu. Isso aqui foi uma revelação, assim, extraordinária, porque é inédita a chegada de Jesus. Mas é como o pastor André falou aqui, se o Espírito Santo não abrir nosso entendimento para compreender as verdades celestiais, a gente fica cego. Isso aqui é uma revelação para nós também, entender esse plano de Deus. Continuando, Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Aqui a gente está falando de resultado, né? Maria, essa personagem Maria, ela não tinha uma fé assim sentimental. Ela meditava. Várias vezes que fala sobre Maria, ela reflete, ela pensa, ela guarda no coração a palavra. Se você ler o Cântico de Maria, por exemplo, são frases do Antigo Testamento. Maria guardava a palavra de Deus, e quando ela fala aquele Cântico de Maria, que está aí num dos evangelhos, chama o Magnificat de Maria, né? Ela fala assim, Deus se atentou na minha miséria, e ela fala, se atentou na minha baixeza. E será que a nossa fé, ela é sentimental? Precisamos de cultos que nos fazem arrepiar, despertar um sentimento, para a gente poder ficar assim, achando que tem que ser assim para eu estar cheio do Espírito Santo. Guardo
a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, diz o Salmo 119. Será que nós temos guardado a palavra em nosso coração e considera, e pensa, e reflete? Acho incrível esses dados aqui sobre Maria. E os pastores voltaram glorificando, louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Nós também somos privilegiados, porque essa revelação que nós recebemos é sobrenatural. Não dá para explicar a atração que Jesus exerce sobre nós, se não for através do Espírito Santo de Deus. E esse resultado aqui se transforma num testemunho contagiante. Quem foi surpreendido por essa alegria não consegue ficar calado. A alegria cresce quando meditamos na obra de Deus. É o que diz aqui sobre a vida de Maria. Sabe, quem tem um encontro com Jesus não volta igual. Esses homens provavelmente nunca mais se tornaram os mesmos. Eles agora eram porta-vozes de uma notícia maravilhosa. Queridos, tudo isso tem a ver com a gente. A ceia fala da encarnação de Jesus, fala da cruz. Eu queria trazer algumas aplicações práticas de tudo que ouvimos até agora. Primeiro, deixa Deus te surpreender onde você está. Às vezes, como os pastores, nós estamos na nossa rotina e a gente precisa perceber as grandezas de Deus no nosso dia a dia. Eles estavam ali trabalhando, vivendo no dia a dia e aconteceu algo assim fenomenal. Será que nós temos olhos para ver situações, pessoas que Deus coloca na nossa vida? Alguns recados de Deus. Primeiro, reavalie, ou melhor, segundo, reavalie a sua fonte de alegria. A sua alegria depende das circunstâncias? Segundo esse texto, a nossa alegria depende de uma pessoa. Eu trago novas de grande alegria, que foi o quê? O nascimento de Jesus. Essa deve ser a nossa principal alegria. Saber que nós temos um presente, nós temos uma bela notícia que mudou radicalmente a nossa vida. Terceiro, cultive uma vida de adoração. Os anjos estão louvando. Estão glorificando a Deus. E nós também fomos chamados para sermos adoradores. 4. Procure Jesus com intencionalidade. Os pastores pararam tudo o que estavam fazendo e foram guarda e ora, como Maria. Não viva só de emoção, aprofunde a sua fé. E 7, volte ao seu dia a dia transformado. Os pastores voltaram para suas atividades, eram outros homens. Tomara que nós, sempre que Deus está nos revelando, nos ensinando, isso vai mudando, transformando a nossa vida. A ceia fala disso. Jesus veio, se encarnou, o pão representa seu corpo que foi moído na cruz, o suco representa o sangue de Jesus que foi derramado por nós. Então nós vamos celebrar a ceia, que ela foi dada por Jesus para aqueles que o receberam como Salvador, aqueles que estão integrados a uma igreja, mesmo que você esteja nos visitando, mas frequenta uma outra igreja, você está integrado ao povo de Deus, você pode participar. Os irmãos vão entregar, depois nós vamos agradecer e orar. Meus queridos, esse é um momento assim tão singular, né, tão especial, porque a gente olha para a cruz e vê o nosso Salvador, foi pago um alto preço naquela cruz. 1 Pedro 19 fala que nós não fomos comprados por meio de prata, ou ouro, ou pedras preciosas. Nós fomos resgatados de uma maneira fútil pelo precioso sangue de Cristo. E Ele falou, comei, representa meu corpo que é dado por vocês. Obrigado, Jesus. Em seguida, Ele ergueu o cálice da aliança, falou que Ele estava inaugurando uma aliança de amor, uma aliança assim inquebrável da parte dele. Falou, bebei dele todos,
representa meu sangue que é derramado por vocês. Obrigado, Senhor Jesus. Senhor, aqui estamos nós. Nós não precisamos de um anjo ou de anjos trazerem uma revelação da tua pessoa. Nós já temos experimentado a tua graça de uma maneira tão extraordinária. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados. Nesse momento a gente contempla a cruz. Observamos, Pai, tanto amor, tanto perdão. Senhor, nós experimentamos aquilo que os anjos falaram: paz na terra aos homens a quem Ele demonstra seu favor. O Senhor nos dá uma paz, não a paz que o mundo dá. O Senhor falou assim: deixe-vos a minha paz vos dou. A paz que o mundo dá depende de circunstâncias, depende de recursos, depende de saúde. A paz, a alegria que nós encontramos na tua pessoa é algo que nós não conseguimos nem descrever, ultrapassa nosso entendimento. Então nós nos prostramos em adoração, reconhecendo tanto amor, tanta grandeza. Obrigado, Jesus, por vir nos visitar, nos salvar, nos perdoar e nos chamar para uma nova vida. Louvado seja o teu nome. Queremos sair daqui, Senhor, com uma alegria que contagia. Queremos ser como esses pastores que foram tão impactados pela tua pessoa que eles mudou a rotina deles. E nós também, Senhor. O Senhor mudou a nossa história. Nós temos a melhor mensagem que o ouvido humano pode ouvir. Essas novas de grande alegria que será para todas as pessoas que quiserem. Obrigado por esse privilégio. Dê-nos uma semana, como diz a palavra, formosos os pés daqueles que anunciam as boas novas da salvação. Que a graça do nosso Deus e Pai, o amor de Jesus e o conforto do Espírito seja conosco, agora e para sempre. Amém.